Então, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar esse vídeo aí para vocês e pedir para vocês que assistam esse vídeo até o fim. É muito importante para... Estamos falando sobre a proteção daqueles que, quando não tem mais a quem pedir ajuda, não tem mais com quem contar, tem somente a ajuda do grupo, e é essa a definição de nação, um grupo. Se em algum momento deixarmos de lado parte desse grupo, se em algum momento deixarmos desassistidos nossos irmãos e irmãs que vivem nas condições mais difíceis deste que é um dos países mais desiguais do mundo, não deveríamos ter mais o direito de chamar este país uma nação. A minha posição sobre essa reforma é sabida e, pela limitação do tempo, vou me ater a alguns pontos específicos que são, para mim, os pontos mais críticos dessa reforma. Começo com a questão do abono salarial. Qual é a função do abono salarial? Premiar aqueles pobres que trabalham formalmente e estão na base da pirâmide dos trabalhadores formais, para estimular a formalidade e para, de certa forma, contribuir para um país menos desigual. A mudança proposta vai tirar mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras o direito de receber o equivalente a quase R$100 por mês. Para nós, talvez pouco dinheiro, mas para uma família mais pobre, o equivalente a uma conta de luz e de gás somadas. E esse é um ponto que eu trago para a reforma. Nós temos que nos lembrar de quem estamos falando. Não são números numa planilha de Excel, são pessoas. Eu tenho viajado o país e morado em comunidades carentes e vi, por exemplo, no sertão do Ceará, terra do nobre senador, famílias, casas onde morei, senador, que economizam a descarga o dia inteiro para dar descarga uma vez à noite somente, porque não tem água para dar descarga. Vi no sul crianças que tomam banho pulando debaixo da água fria, chorando para poder ir à escola porque não podem ter água quente. E são essas famílias que nós estamos cortando R$100 por mês e que imediatamente estarão desequilibradas e imediatamente terão que recorrer aos bancos, que cobram taxas de mais de 300% ao ano nos seus empréstimos para essas pessoas. Para economizar quanto? R$7 bilhões por ano, em média, segundo os cálculos do governo. O equivalente ao lucro em 3 meses do maior banco desse país. Não há problema em ter algumas poucas famílias ganhando R$7 bilhões de lucro em 3 meses. Mas 12 milhões de brasileiros entrando de um dia para o outro no desequilíbrio de suas finanças é algo que a nós passa com total insensibilidade. O pior de tudo isso em relação ao abono salarial é o fato do governo, do partido do governo, nas eleições, ter prometido no documento oficial que consta do site do TSE. Esta é uma página que eu tirei do site do TSE. Programa de governo oficial do presidente Jair Bolsonaro e seu partido PSL no primeiro turno das eleições. Diz o programa de governo na página 63, propomos a modernização e aprimoramento do programa Bolsa Família e do abono salarial, com vantagens para os beneficiários. Eu não sei nem se pode isso, não é minha área de especialidade. Mas imagino que alguém que se eleja prometendo para uma comunidade que irá reformar o hospital daquela comunidade, não deve poder se eleger e demolir o hospital daquela comunidade. É o que está sendo feito. O governo prometeu oficialmente que daria vantagens para os beneficiários do abono salarial. E ao se eleger, corta esse benefício de quase metade dos beneficiários e não dá vantagem alguma para aqueles que sobram com esse benefício.
Não há nada mais cruel na reforma do que a mudança nas regras das aposentadorias especiais. Qual o sentido de se colocar uma idade mínima numa aposentadoria? Quem são os aposentados especiais? É uma aposentadoria concedida ao cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos, acima dos limites estabelecidos, acima dos limites saudáveis. Se trabalhar mais do que aquilo, ele morre, ele tem um câncer, ele fica inválido. E é assim que nós vamos tratar aqueles que fazem aquilo que nós não temos a coragem de fazer? Aquilo que nenhum de nós se dispõe a fazer, mas aquilo que todos nós usamos? É como se tivéssemos uma floresta. E ninguém tem coragem de entrar na floresta pelos perigos que a floresta representa. E alguns se dispõem a entrar, a abrir a trilha, a encarar os perigos, a correr o risco da morte. E quando eles abrem a trilha, nós seguimos atrás e, ao encontrar os irmãos e irmãs que abriram os caminhos, nós pisamos na cabeça deles, ao invés de agradecer o que eles fizeram. Ah, mas nós colocamos na PEC paralela. A PEC paralela, para mim, me perdoe os senadores e senadoras, a quem eu tenho todo o respeito e gratidão por estarem representando os 200 milhões de brasileiros nesse plenário. Mas a PEC paralela, para mim, significa uma tentativa de ter meia coragem, e não existe meia coragem. Ou se tem coragem ou não se tem coragem. Se tivermos a coragem, não deixamos passar as maldades que existem nessa PEC. Não deixamos por um dia desassistidos as pessoas que precisam da nossa proteção. O terceiro ponto é a pensão por morte. Na pensão por morte, estamos falando basicamente das mulheres desse país, que compõem 86% dos beneficiários. Lembro que as mulheres ganham, em média, 28% a menos do que os homens. Se pegamos as mulheres negras em relação aos homens brancos, estamos falando de 60% a menos. Coincidência ou não, temos 6 homens brancos ricos aqui discutindo essa previdência. Nenhuma mulher, nenhum negro. Num país que é majoritariamente composto por mulheres e por negros. Por fim, o tempo mínimo de contribuição para os homens. Esse é um erro crasso da PEC, porque é um erro matemático. A PEC foi feita com um erro de fórmula matemática, onde pessoas que trabalhavam mais poderiam ter benefícios menores do que aqueles que trabalham menos. Eu poderia explicar a conta facilmente para os senhores se tivesse tempo. E aí fizemos um puxadinho na PEC, que é o artigo 6, que diz o seguinte: olha, então faça o seguinte, todos os períodos que você contribuiu, que abaixam a sua média, tire todos eles, mas não use para nada. Ou seja, olha a solução que tivemos. Estamos jogando fora a contribuição, saqueando, confiscando a contribuição de brasileiros e brasileiras, porque não tivemos a coragem de corrigir a conta matemática que foi feita errada. Me perdoe falar diretamente àqueles que fizeram seus comentários na mesa, mas a forma e o conteúdo que eles apresentaram dizem muito. O primeiro debatedor, professor José Márcio Camargo, fez uma apresentação que tinha um logotipo de uma corretora de investimentos. Como é que você pode fazer uma apresentação no Senado Federal de um tema que diz respeito ao Brasil inteiro com o logotipo de uma corretora de investimentos? O professor Tafner fala que vocês não sabem o que é viver como um pobre. O professor Tafner sabe? Algum de nós aqui sabe o que é viver como um pobre? Eu recebi dezenas de comentários no meu celular enquanto falávamos, dizendo o seguinte: eles não têm o direito de falar isso porque eles não sabem o que é viver como um pobre. Por fim, quando o secretário Marinho diz que não precisa ser professor de matemática para fazer as contas, é engraçado, porque talvez devêssemos chamar sim alguns professores de matemática, porque existem várias contas erradas. A PEC original foi feita com uma conta errada no artigo 26. A aposentadoria por tempo de contribuição foi calculada, apresentada pelo governo com contas erradas, e a Unicamp fez um trabalho essa semana provando o erro, não consideravam o fator previdenciário.
Quando a gente diz que vai economizar R$1 trilhão, é mentira, porque o mesmo R$1 trilhão seguirá sendo arrecadado. A pergunta é, para onde irão esse R$1 trilhão? Porque eu ouço o secretário Marinho falando que precisamos de verba para educação, precisamos de verba para a saúde. Onde está garantido que esse dinheiro vai para a educação e para a saúde? Em qual ponto da Previdência isso está escrito? Onde as pessoas podem ter essa garantia? Eu sempre faço a seguinte provocação: finja que é o senhor senador Cajuru, o senhor senador Humberto Costa, o senhor senador Paim, que tem que dar notícia para uma dessas pessoas pobres que vai deixar de se aposentar. O que o senhor falaria para ele? Olha, estou tirando isso do que você irá receber? E ele vai perguntar, mas eu estou recebendo o que em troca? Não vale falar esperança, porque esperança não enche a barriga de ninguém que é pobre. E para falar educação, para falar saúde, tem que estar escrito em algum lugar. E esse dinheiro que está deixando de ir para a Previdência é um dinheiro que, se não tiver um carimbo, se não tiver um destino, se não tiver um compromisso público, se não tiver escrito em algum lugar, ele vai para pagar os juros que vão 95% para as pessoas mais ricas. Bancos de investimento, fundos de pensão, fundos de investimento e investidores estrangeiros. Quando eu era pequeno, na fazenda de meu avô, o rapaz que cuidava dos animais falava o seguinte: nunca dê nome aos bois, porque se você dá nome aos bois, depois você não consegue matá-lo. É isso que estamos fazendo. Não estamos dando nome aos bois. Estamos tratando as pessoas como números de uma planilha de Excel. E aí é fácil cortar 20% aqui, 10% ali, 15% ali, tirar da aposentadoria especial, acabar com metade do abono. Mas essas pessoas têm nome, e eu me lembro de cada uma delas quando eu venho aqui, de Dona Isabel, Dona Valda, do Gleidson, do Tiago, do Diego, de todas as pessoas que me receberam nas suas casas. Senadores e senadoras, chegou a hora de dar nome aos bois e representar as pessoas que elegeram todos vocês e dependem disso para ter um mínimo de dignidade no final de suas vidas. A palavra aposentadoria vem de aposento, o direito de voltar aos seus aposentos no momento final da vida, onde você durante um longo período contribuiu para que existisse um caminho, uma jornada, uma estrada onde os outros podem seguir. Eles construíram a estrada e nós estamos deixando todos eles ao largo da estrada, desassistidos. Aprovem uma reforma da Previdência, mas corrijam todos os erros que são inaceitáveis que estão presentes nessa reforma. E corrijam já, porque a PEC paralela jamais passará. Uma Câmara não aprova a reforma dos sonhos para vocês voltarem com ela aprovada e mais alguns destaques que faz com que a reforma que eles aprovaram deixe de ser a reforma dos sonhos e que está na mão deles colocar na pauta e votar. Eles vão colocar na pauta e votar algo que estraga aquilo que foi a reforma dos sonhos que eles votaram? Nunca. Então, se existe coragem, essa coragem é para ser utilizada agora, em nome dos brasileiros e brasileiras, e aprovar todas essas mudanças na PEC original, para que a gente não deixe durante um dia sequer nenhum brasileiro sofrer as maldades que foram propostas por esse governo. Talvez isso deixe você exaltado, porque não está acostumado com esse debate, porque não houve tempo para esse debate. Eu estou preparado para responder a todas as perguntas, a todos os dados que me trouxerem, porque eu me preparei meses para responder, talvez com opiniões diversas das suas, mas eu estou pronto para responder e faço por serviço, porque hoje me sinto um servidor público aqui. Estou aqui para servir o público, mesmo sem receber para isso. E temos de parar de demonizar os servidores públicos. Olha o nome, um servidor público, aquele que serve a todos. Deveríamos valorizar aqueles que servem a todos, e me coloco hoje como um servidor público. Mas chamar essa previdência da previdência dos pobres, não dá para chamar. É impossível. E eu queria olhar no olho das pessoas que estão nos assistindo hoje, que são mais pobres. E queria falar com vocês que acordam às 4 da manhã, pegam uma lotação, vão trabalhar e vão deixar o café da manhã posto
para aquelas pessoas que acordam às 9 da manhã e dizem que uma reforma da Previdência é necessária e que o que o Brasil precisa é de trabalho. Ora, o que o Brasil precisa é de trabalho. Não existe povo que trabalhe mais do que o povo brasileiro. E aí o convite para conhecer a pobreza: o povo brasileiro acorda às 4 da manhã e vai dormir meia-noite e não é remunerado por essas horas que ele passa na lotação. Eu queria olhar no rosto de todos esses brasileiros e falar com toda a convicção de quem estudou sim todos os números, de que tem todos os dados, de Banco Mundial, de OIT, de FMI, dos relatórios do Senado, da Unicamp, da PUC. Eu me ponho à disposição para qualquer debate com qualquer pessoa, a qualquer momento, para discutir dados. Eu queria falar para vocês: a culpa não é de vocês. Querem colocar a culpa no pobre brasileiro. Quando eu era mais novo, eu ouvia que o problema do Brasil é que os pobres tinham muitos filhos. Eu vivi o suficiente para ouvir hoje que o problema é que os pobres têm poucos filhos. A baixa taxa de fecundidade. A descoberta é a seguinte: o problema é do pobre. Mas não acreditem nisso. Vocês não têm culpa nenhuma. Vocês são heróis. O que melhor ouvi sobre a reforma da Previdência veio de uma senhora de mais de 60 anos de um acampamento rural. Quando conversando com ela sobre a reforma da Previdência, eu falei: como está a expectativa da senhora de se aposentar? E ela me falou: eu não vou me aposentar mais. Agora, eles dizem que eu nunca contribuí. É mentira. Porque quando eu comprei os cadernos quando eu estudei, quando eu comprei o lápis que eu usei quando eu estudei, a mochila, a camiseta para ir para a escola, ali tinha imposto. E onde é que estão esses meus impostos? Se eles não voltam para mim em nada, se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho moradia. Um sistema tripartite é isso. É garantir que parte dos impostos voltam a quem precisa, mais até do que a quem merece. A essa senhora eu digo: a senhora falou com muito mais propriedade do que muito que tem se ouvido sobre essa reforma da Previdência. E é essa voz, a voz dos negros brasileiros, das mulheres brasileiras, dos pobres brasileiros, que não estão sendo contemplados, pelo menos nessa reforma que está sendo aprovada sem nenhuma mudança. É a voz de vocês que, apesar de não estar nos jornais, nos noticiários, nas rádios, por alguns instantes foi ouvida hoje. Se derem algum tempo, mais mudanças serão feitas, porque com pouco de tempo o BPC caiu. Com pouco de tempo, a aposentadoria rural também caiu quando as pessoas compreenderam. Com mais tempo, colocou-se um piso de um salário mínimo para a pensão das viúvas. Quanto mais tempo se dá, mais as pessoas podem entender as maldades que estão sendo feitas. E é esse o motivo da celeridade. É esse o desespero de passar rapidamente, para que as pessoas não saibam do que se trata essa PEC. Vamos discutir um país mais justo? Vamos sim, mas vamos discutir de verdade. Existe uma frase no Oriente que diz o seguinte: diga a verdade, sempre, mesmo que ela vá contra aquilo que você defende. É o compromisso com a verdade que não existe nesse governo. E parece existir muito mais um compromisso com a vaidade. Mas a nossa vaidade não pode valer mais do que a vida de centenas de milhões de brasileiros, que eles sim sabem o que é sofrer. Eles sim sabem o que é pobreza. E não adianta dizer que o relatório diz que não há pobreza, porque ninguém vive de almoçar ou jantar relatórios. As pessoas vivem com o mínimo de capacidade de comprar o que comer, de se proteger das dores e das doenças que a vida traz, e com um pingo de esperança. Porque sem esperança, a gente morre ainda em vida. É essa esperança que eu não queria que nenhum daqueles que nos assistem hoje deixassem de ter. Não é uma disputa do Eduardo com Paulo, com Rogério Marinho. É uma disputa de ideias e argumentos. E quem sairá perdendo ou ganhando não é nenhum de nós que está aqui. São centenas de milhões de brasileiros. É um momento de menos vaidade e mais verdade. Nos provérbios da Bíblia, diz-se que, mesmo aos inimigos, se tiverem fome, temos que dar o de comer.
E se tiverem sede, temos que dar o que de beber. O que dirá os nossos irmãos e irmãs que compõem nossa nação? Vamos ter a coragem de mudar o que tem que ser mudado na PEC, que deve voltar à Câmara e conter os pontos que protegem os milhões e milhões de brasileiras que dependem das nossas decisões acertadas. Muito obrigado a todos vocês.